Olá, vamos à leitura da lição de hoje, quarta-feira, 14 de agosto. Quem é o maior? Falamos com Deus? Ó Pai eterno, vem estar nesse momento nos ensinando o Teu Espírito Santo, nos ensinando a lição da humildade, da renúncia, nos ensinando a refletir o caráter de Cristo, que possamos estar com o nosso olhar voltado para a santa palavra de Deus e tirar lições maravilhosas para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Leia Marcos 9, 30 a 41 e responda: o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Compare com Marcos 8, 31 sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhes deu. Jesus declara que seria traído, crucificado, seria morto e ressurgia no terceiro dia. Os discípulos, ao caminho, discutiam quem seria deles o maior, e Jesus lhes deu uma maravilhosa lição. Aquele que quiser ser o maior tem que estar na posição de quem serve. Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe que é porque Judas já tinha sido identificado em Marcos 3:19. Novamente, Jesus disse que seria morto, ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos 8, 27, Jesus estava ao norte do mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. E em Marcos 9, 30, ele estava passando pela Galileia, e em Marcos 9, 33, ele entrou em Cafarnaum. Assim percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada. Um sinal claro de desconforto que tiveram com a pergunta, quase como crianças surpreendidas, fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior, mesmo que a maioria das pessoas não admitam. A questão de quem é o maior é algo que todos pensam, mas no reino de Deus essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema com duas etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro ou o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. A criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus o tomou nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que ou recebermos criança, receberemos a Ele mesmo. E se o recebermos, recebemos o Pai. Assim a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre os de fora. E Jesus deu lição de que aqueles que não estão contra nós estão a nosso favor. O Senhor declarou que, ao ajudar aos que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa desapercebido no céu. Bem declarado: aquilo que fizer um desses meus pequeninos, é a mim que me fazeis. Jesus se coloca na posição que aquele que quiser estar disposto a servir é o que é o maior no reino de Deus. Porque o maior é aquele que serve. Ele mesmo deu o exemplo. Eu, sendo mestre, o Senhor vos lavei os pés. Faça isso como um exemplo. Que Deus nos abençoe. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais próximas das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se inscreva neste canal, compartilhe-nos e deixe o seu comentário que nos ajuda bastante. E o seu sinal que gostou, o seu like. Que Deus abençoe a todos e juntos estaremos amanhã novamente.